Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado pela verdade, pela palavra de Deus que nos toca, que nos transforma a cada dia, a cada momento, a cada instante. Nós te clamamos nessa noite para que nós possamos sair daqui com o toque da tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa me ajudar a trazer essa revelação, trazer a tua palavra para os meus irmãos que estão aqui presentes, mas para os nossos irmãos também que nos assistem, que vão assistir essa pregação, que vão ceiar conosco nessa noite, que venha ser uma noite, Pai, de graça, de poder, Deus, de revelação para os nossos corações, porque nós precisamos mais da tua palavra, Pai. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos dar início ao livro de Gênesis, e é muito importante que eu e você, que nós nos lembremos nessa noite, né, que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. O livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, e também o livro de Gênesis ele foi escrito por volta ali de 1416 a 1446 antes de Cristo. Nós precisamos relembrar isso. A palavra Gênesis ela traz alguns significados para mim e para você. Nós compreendemos como princípio, nós compreendemos como também origem, e nós compreendemos também como gerações, a palavra de Gênesis. E o livro de Gênesis é um livro que tem 50 capítulos, então, você imagina, no mínimo, nós vamos ter aqui de 50 a 100 pregações, se Deus quiser, se Deus permitir. Então, nós vamos ficar aí muito tempo, um ano ou mais, estudando esse livro tão rico. E é interessante, eu e você, nós nos lembrarmos nessa noite, que o livro de Gênesis, ele é trazido, ele é colocado à nossa frente, não como uma forma, vamos dizer assim, de uma metáfora. O livro de Gênesis, as histórias na qual nós vamos ler aqui, a história da criação na qual nós estamos entrando, nós cremos que é a verdade. Nós cremos que é algo que realmente aconteceu. Nós cremos que é algo porque nós cremos em um Deus que cria. Nós temos uma teoria cristã na qual eu e você nós precisamos compreender nessa noite, que é a teoria criacionista. Uma teoria de um Deus que cria. E diante dessa realidade também, nós temos algumas teorias, né, da modernidade, vamos dizer hoje, da pós-modernidade, que tem ido contra o Evangelho, que tem ido contra essa teoria na qual nós vamos começar a estudar, nós vamos aprofundar nessa noite. E uma dessas teorias que nós compreendemos, talvez você ouviu na sua escola ou em algum lugar, é a respeito da teoria da evolução. A teoria que o ser ele foi evoluindo, surgiu, vamos dizer, de uma explosão que nós conhecemos também como Big Bang. Alguém já ouviu falar disso? Você lembra disso? E nas nossas escolas, nas nossas faculdades, no nosso dia a dia, nós somos atacados com isso. Nós somos atacados com a ciência querendo trazer isso para nós. E existe um livro muito interessante que diz que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. É um livro que o autor desse livro, ele relata algo muito interessante que vale a pena eu e você nós lembrarmos nessa noite, é que para o cara ser ateu, ele tem que crer muito. A pessoa para não acreditar, a pessoa para não crer na existência de Deus, ele tem que ser uma pessoa que crê. Olha que paradoxo, né? Como que eu vou, né, provar aqui, como que eu vou trazer isso, que um Deus criador, que tudo que nós vemos, nós vamos falar a respeito disso, ele não existe. E nós vemos hoje no nosso mundo muitos homens que são intelectuais, e na maioria, na grande maioria, são homens que não creem em Deus, não creem na palavra de Deus, na totalidade das Escrituras. Mas isso é um relato que está em Coríntios também. E se você está aqui nessa noite, se você veio aqui por causa da fé,
você e eu, nós somos loucos. Nós cremos porque a pregação, porque o evangelho é considerado para esse mundo uma loucura. O apóstolo Paulo, ele já falava isso, que Deus também colocou a sabedoria para confundir essas pessoas que se acham tão sábias, tão poderosas assim. E muitas vezes nós nos encontramos, eu e você, pessoas simples, talvez uma pessoa que faz um serviço simples, não que não seja menos ou maior, de maior importância, mas que faz um serviço simples, presta um serviço para você, para mim, ou até nós mesmos, nós cremos em Deus, e a pessoa pensa assim, cara, palavra de Deus que essas pessoas falam que são. Eles falam que pescadores escreveram isso, e eu aqui, eu sou um PhD, eu tenho um doutorado, eu tenho um mestrado, eu estudei tanto para crer nisso. E pelo contrário do que diz a palavra de Deus, essas pessoas, elas creem em fábulas, elas creem em mentiras, em coisas que massageiam o ego, em coisas que enganam. Deus, ele nos deixou algo também, que é a sua graça comum. Existe uma ciência, existe a ciência também de forma benéfica, se eu posso dizer assim, que você e eu, às vezes, nós tomamos um medicamento, se nós cremos que essa onda de transmissão está alcançando os seus tímpanos, os seus ouvidos, é porque é ciência. Mas é muito interessante que somente Deus cria. Tudo que o homem, tudo que eu, tudo que você, né, e as pessoas pensam assim, não, eu criei tal coisa, nós descobrimos algo. Deus, ele é criador de todas as coisas. Como dizem Colossenses, Deus é criador. Nós descobrimos, nós vamos se dizer, desenvolvemos coisas boas e coisas más. Nós vamos ver que nós vamos entrar a respeito do casamento que Deus constituiu entre o homem e entre a mulher. E a humanidade caída, pecadora, desenvolveu um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não foi uma criação de Deus. O que Deus apresenta aqui em Gênesis para mim e para você foi algo que Ele criou. Foi algo que, como padrão, o que passar disso vem do maligno. O que passar disso não vem do Senhor. Então nós precisamos compreender essas realidades. E as pessoas, elas querem inculcar na nossa cabeça. A ciência, ela comprova a existência, muitas vezes, de um ser superior. Existem cientistas também, que não são cristãos, mas eles creem que existe alguém poderoso, alguém que cria, existe uma mente pensante por trás desse universo arquitetado. Existe alguém que tem o controle sobre a física, sobre a química, sobre a biologia, sobre essas matérias que estão no nosso dia a dia. Existe um ser, mas eles não se declaram cristãos. E às vezes, pelo orgulho, porque quando uma pessoa, né, você conhece talvez pessoas, nós trabalhamos com pessoas e algumas profissões, as pessoas falam até assim, tem fulano de tal profissão, não são todas, mas tem muitas também, ele acha que é Deus, mas o outro ele tem certeza. Não sei se você já viu isso, né? Não sei se já aconteceu com você, um acha que é, mas o outro, ele tem certeza que ele é Deus. Ele tem certeza que ele bate o martelo. E as coisas, elas não estão no controle das nossas mãos. Um Deus é quem? É alguém que controla, é alguém que é soberano, é alguém que é poderoso, que está acima de quem foi que descobriu a mente do Senhor. Quem foi que foi o seu conselheiro? Porque para ele são todas as coisas. E o livro de Gênesis, ele vem nos apresentar também algo que nós consideramos como o alicerce, como o pilar, como a estrutura. Você pode ver, se uma pessoa quiser derrubar esse prédio no qual nós estamos, ela não precisa especificamente tacar uma bomba por cima, mas se a pessoa bater nas colunas desse prédio,
ele vai cair por terra. E Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 12, no qual nós vamos ler aqui, que fala a respeito de tantas coisas, são coisas que são o pilar da nossa fé. Gênesis é o pilar do que nós cremos, é a forma que nós devemos olhar para a Bíblia e vislumbrar o que Deus criou e ver todas as coisas, que nós chamamos de cosmovisão. É a partir de quê? Do ponto de quê que você crê e conhece as coisas. E o livro de Gênesis, ele vem nos apresentar isso, nos apresentar essa cosmovisão, no qual nós vamos estudar até o capítulo 12 aqui, para que eu e para que você, nós possamos compreender mais e mais. Esse livro, ele trata das genealogias, uma genealogia que é muito importante, por causa de Cristo, é a genealogia de Sete. E Gênesis também, ele vem revelar a respeito do quê? Do princípio, mas a respeito também do final. Você pensa assim, mas é um livro do Antigo Testamento, eu não quero ler, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade quando eu chego nas genealogias, que é muitos nomes, tantos nomes diferentes, no qual nós temos dificuldade de falar, mas Deus se revela também através disso. Através dessas gerações, através das genealogias. Nós temos um evento muito interessante em Gênesis, que é o evento de Abraão, que é o evento do nosso patriarca, que nós conhecemos como pai da fé, no qual Deus pede o seu filho Isaque, que era uma promessa que ele tinha que receber. Abraão, ele pede o filho dele, e Abraão, ele é obediente e vai sacrificar o filho dele, que é Isaque, porque Abraão já tinha a esperança da ressurreição. Abraão já sabia, com fé, com a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Por isso que ele levou aquele menino para o lugar indicado para sacrificá-lo, mas Deus provê o sacrifício perfeito para ele ali, provê o holocausto, provê o animal, mas Abraão, nesse exato momento, nessa situação, ele faz isso, porque ele crê na ressurreição. Gênesis já fala disso também, da nossa ressurreição. Gênesis apresenta para mim e para você um vislumbre, vamos dizer assim, total do Evangelho, da palavra de Deus. Então é a respeito desse livro, são tantos assuntos importantes, no qual eu e você, nós vamos tratar, nós vamos entrar e nós vamos aprender. E eu quero voltar aqui com você, vamos voltar no texto bíblico, no capítulo 1, nessas duas primeiras palavras. O texto diz assim, no princípio. Essa palavra, no hebraico, eu não falo hebraico, mas ela é conhecida como Bereshit. Soa mais ou menos assim. É uma palavra que vem trazer para a gente a respeito de quê? De início. A respeito de quê? A respeito do princípio. Para mim e para você. Quando Deus, ele inicia todas as coisas. E é interessante que Deus não se apresenta no princípio, dizendo assim, por exemplo, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta a Moisés em Êxodo capítulo 3, quando ele se revela através da sarça ardente. E aqui nós vemos em Gênesis, no início, no princípio, Deus se apresentando como um Criador, se apresentando como um Deus poderoso, fiel, justo. E essa palavra, a tradução, a realidade dessa palavra, ela vem falar também a respeito de quê? Do início e do fim. Naquela mesma expressão, eu sou o alfa e eu também sou o ômega, o início e o fim. Ele está no tempo atemporal, nessa corrida, junto comigo e junto contigo. Um Deus que cria, que move todas as coisas. Nós temos uma outra expressão que nós vamos aprender aqui também hoje, nessa noite. Um Deus do princípio, um Deus de começos, que tem o início da sua história. E talvez você faça uma pergunta igual as crianças fazem.
e pergunta assim: quem criou Deus? Alguma criança já te perguntou isso? Mas Deus criou todas as coisas, tá bom. Aí você está ensinando Gênesis para a criança, né? Deus criou todas as coisas, mas quem criou Deus? Aí você vai ensinar para essa criança sobre a subexistência de Deus. Deus existe antes de todas as coisas. Deus é Deus. Isso é ser Deus. Deus que subexiste antes de tudo. A Bíblia diz que antes da fundação, antes do princípio, o Cordeiro já tinha sido imolado. Esse Deus que se manifesta através do princípio, através da formação, através da criação, na qual Ele estabelece para mim e para você, para que nós possamos desfrutar. Mas algo que trata no livro de Gênesis como cosmovisão também, é a respeito da criação, é a respeito da queda, a respeito da redenção e a respeito da consumação de todas as coisas. Gênesis ele vem trazer a respeito desse deslumbre também, para mim e para você, para que nós possamos compreender essas realidades. Amém, meus irmãos? E vamos continuar o texto. A próxima parte fala assim: criou Deus. Eu quero primeiro trabalhar nessa palavra de criou. Como disse, Deus quem criou todas as coisas. Deus é um design. Os meninos aqui é design, né? Cria, né? Desenvolve. Vamos se dizer aqui, falando a respeito de universo, a respeito de cosmos. Deus criou. É um Deus que é criativo. Você já percebeu quando às vezes a gente fala assim, cara, mas eu não sou tão criativo para isso. Mas para algumas coisas, algo que eu e que você, que nós temos, é criatividade. As pessoas, elas desenvolvem a sua criatividade por causa que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós vemos pessoas que desenvolvem algumas coisas, mesmo sendo cristãos ou não, por causa da graça comum que Deus nos dá. Então Deus, Ele cria todas as coisas. Criou um ser criativo. Pensa em algo criativo. É o nosso universo. Você pensa. A física. Você pensa a biologia. Talvez se você já estudou o corpo humano, os médicos, as pessoas que estudam um pouco a anatomia, cada coisa no seu lugar, se mexer 1 centímetro numa veia no seu cérebro, dá BO, dá choque. Quem criou isso? Quem que criou o nosso coração como uma bomba que pulsa, que bombeia sangue, oxigênio para as nossas veias, que gera um movimento? É esse Deus criativo. O Deus que criou todas as coisas. O Deus poderoso. Um Deus real que nós cremos. E eu queria ler com você um texto que está em João, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 3. Abre a sua Bíblia aí, para a gente relembrar a respeito dessa realidade. O Evangelho de João 1:1. Quem achou aí, fala amém. Vamos lá. Olha para você ver. João 1:1, nós vamos ler até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem nele nada do que foi feito se fez. Deus cria todas as coisas, e foi
por intermédio dele. Nada. João, ele começa apresentando a respeito do verbo, a respeito do quê? No princípio era a palavra. Nós cantamos, né? No início era a palavra, poderoso esse nome é. É o que está descrito em Gênesis, vamos voltar lá, queridos. Em Gênesis, capítulo 1, no princípio, criou Deus. E Deus, essa palavra que está empregada nesse texto, ela é traduzida também como Elohim. E é muito lindo quando você vai aprofundar a respeito dessa tradução. No hebraico, né, quando você pesquisa, quando você vai aprender, quando uma palavra tem o final com o I e o M, igual o escrito Elohim, é porque é uma palavra que está no plural. Por exemplo, se eu falar aqui, você está aqui, nós usamos para falar no plural, nós acrescentamos S, né? Vocês estão aqui. Vocês. Só que não existe essa tradução diretamente para o português. Esse Deus que é nos apresentado é o Elohim, porque não é a ideia de vários deuses, nosso Deus é um, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o que nos é apresentado aqui é a respeito da majestade de Deus. De um Deus que é majestoso. Você pensa em todos os atributos invisíveis de Deus, a sua glória, o seu poder, e o que Gênesis aqui, Moisés, está nos apresentando, é um Deus que cuida a respeito de todas essas coisas. É um Deus que tem em seu caráter a bondade. Nós vamos ver no desenvolver de Gênesis, Deus criando e dizendo que é bom. Deus criou os céus e a terra, nós cantamos, né? Ele viu que era bom. Deus fez isso, Deus fez aquilo, e ele viu também que era bom. Essa palavra, nós temos às vezes o pensamento, tipo assim, todas as palavras empregadas, nós vemos que o nome de Deus, ele tem várias traduções, né? O Deus da justiça, o Deus da fortaleza, o Deus que é forte, né? O El Shammah, o El Shaddai, o El Elyon. Nós temos vários nomes, e a palavra que está empregada aqui é o Elohim. Elohim, desculpa. O Deus majestoso. O Deus que cria do nada. Ex nihilo, é isso mesmo, né? Deus é uma expressão que é usada, foi usada através de um homem, de um estudioso, que é o quê? Um criador que cria do nada. Você já viu a pessoa, a gente fala assim às vezes, né? Eu comecei isso aqui do zero. Não, a gente desenvolveu. Quem cria do nada é Deus. Deus, ele é poderoso. Deus, ele cria a partir do nada. Você pensa na majestade, na glória desse Deus. Você olha para o mundo, querido, eu não sei você, mas é um espetáculo a criação de Deus. Eu não sei, ontem, por exemplo, eu estava indo buscar a Érica no trabalho dela. Eu não sei se você viu a cor do céu. Eu gosto do pôr do sol. Um dos momentos do dia que eu mais gosto é do pôr do sol. De ver o sol se pondo, eu viajo. E aí eu entro assim, velho, imagina Adão aqui, nós vamos entrar nisso também, no qual Deus vinha para se relacionar com o homem. Na viração do dia que é chamado na Bíblia. Mas eu vejo, você viu a lua ontem, como estava? Maravilhosa, exuberante, meio amarelado, não sei descrever a cor daquilo. Talvez uma pessoa que trabalha com isso consegue. Mas é Deus que criou aquele luminar para governar a noite. No livro de Gênesis, mais diretamente, nós não vamos talvez encontrar diretamente algumas palavras aplicadas, porque o que Moisés estava trazendo ali para aquelas pessoas, existia um Deus, Deus com D minúsculo, que ele era representado através da lua. Existia um Deus que era representado através do sol. E quando em Gênesis Moisés ele emprega, ele aplica isso de uma forma diferente.
Ele traz para mim, para você, esse vislumbre que Deus é o Criador disso. Ele, vamos dizer, contextualiza para aqueles irmãos, os israelitas, as pessoas que estavam ouvindo e diante dessa realidade também, que era o que Deus estava estabelecendo nesses dias, no princípio, na criação. E vamos continuar, queridos. Continuação. Os céus, criou Deus os céus e a terra. Deus, o texto está nos mostrando que Deus é um Deus organizado. Pensa, criou Deus os céus e a terra. E talvez você me pergunta assim, André, por que Deus não criou o homem primeiro? Porque ele é organizado e ele quis criar os céus e a terra e ele é Deus, amém? Porque onde que eu ia colocar um ser, sendo que não existia uma moradia? É algo lógico, que nós pensamos, nós compramos um cachorro sem ter casinha, um exemplo assim, mas Deus, ele cria um universo para o homem cultivar, ele cria um jardim para o homem cultivar, um Deus criador, um Deus que demonstra que Deus do início mesmo, a sua organização, a sua ligação, a sua sequência cronológica dos fatos, do que ele vem estabelecendo. Mas o bem que Deus olha e fala, eu vou criar agora, eles em reunião, vamos dizer assim, né? A nossa imagem, a nossa semelhança é o homem. Nós vamos entrar nisso, nós vamos falar a respeito disso. E vamos continuar no verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Deus criou o céu e a terra. E aqui agora, no texto, nós vemos que a terra estava sem forma, a terra estava vazia. Eu quero fazer um ponto aqui. Existe uma teoria que não é aceita por muitas pessoas, nós não compreendemos assim, que é uma teoria do espaço, do intervalo, que durante o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, teve um espaço que alguns historiadores, alguns até teólogos, eles acreditam que houve ali o lançamento do anjo, que houve a queda do anjo. Eles acreditam que é nesse momento. A Bíblia, ela não relata, vamos dizer assim, de uma forma clara, algumas questões. Então nós não devemos, quando você estuda, quando você aprofunda, a crer. Aqui no versículo 2, ele começa a mostrar a respeito da desorganização que estava também. Deus, ele criou algo, mas a terra estava sem forma, a terra, ela estava vazia. Você já viu, eu trabalho com construção civil, e muitas vezes nós vamos, ou se você trabalha com isso, você já viu, você vai numa obra, a obra está para acontecer, existe alvará, existe já os cálculos, existe o projeto, está tudo certo para acontecer. Mas quando você chega na obra, você vê o quê? Os insumos, os materiais. Quem já fez obra morando é uma bênção, né? É uma bagunça, é uma poeira, é uma loucura. Mas você vê os materiais espalhados, organizados, e ali começa o quê? A pessoa que vai executar aquele projeto a trabalhar, a colocar, a fazer uma massa, a colocar um tijolo no local, a levantar uma parede. Agora ele vai fazer a parte elétrica, aí depois ele vai fazer a parte hidráulica, ou faz junto. Primeiro ele faz o alicerce, no qual eu esqueci, prepara o terreno, faz o alicerce, prepara a casa, coloca a cobertura, aí vai para o acabamento, pinta as paredes, lixa, passa gesso, hoje são feitos de várias formas, coloca os pisos, corta, tudo, coloca como o arquiteto planejou, como a pessoa planejou, e no final, ele coloca ali, e a proposta de uma execução de um projeto, é para um ser morar ali, é para pessoas habitarem ali, e gozarem bem daquilo ali. Nós vemos isso, e aqui nós vemos a terra sem forma, e a terra vazia, e o texto continua assim,
havia trevas sobre a face do abismo. Havia escuridão sobre a face do abismo, sobre a face da terra na qual Deus está ali estabelecendo. Na qual Deus está o quê? Criando, um ser que cria. Deus poderia, André, criar a terra assim? Se Ele quisesse, sim. Eu creio que sim. Mas Deus quis fazer dessa forma. Existiam trevas naquele lugar. Existia escuridão. Existia um caos. Mas agora nós vamos ver entrando um personagem muito importante. Nós vamos ver agora entrando, olha para você ver. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós vemos agora, nós às vezes vamos estudar a respeito do Espírito Santo. Nós vamos para Atos 2, nós vamos para Coríntios, para entender ali aquela descida em Atos, para entender o que aconteceu. E aí nós queremos rodar, nós queremos dar cambalhota, pirueta, voadora, marretada, misericórdia. Mas nós vemos aqui o Espírito de Deus pairando sobre o caos que estava. As águas na Bíblia, como aconteceu também no dilúvio, no qual nós vamos ver, também simboliza o caos, simboliza uma desorganização, simboliza uma desordem, vamos dizer assim. E o Espírito Santo, e o Espírito de Deus estava pairando. Você já viu quando o gavião, alguns pássaros, eles estão apenas ele não está voando, ele está apenas ali na superfície, mas está pairando. Ele está pegando a onda do vento ali e está assim, se controlando. A ideia é que o Espírito de Deus, ele estava pairando sobre as faces das águas. Ele estava controlando, ele estava ali manifestando o seu poder sobre o caos. Sobre as circunstâncias, sobre aquela escuridão. Nós vemos a manifestação do doce Espírito Santo sobre os problemas, sobre as dificuldades. Deus não tinha dificuldade. O Espírito Santo também é Deus, amém? Mas nós vemos aqui, trazendo uma realidade já futura a respeito também do dilúvio. O Espírito pairando sobre as águas. O Espírito de Deus controlando ali. O Espírito de Deus ali, vamos dizer assim, na atividade sobre o caos. Estamos num caos, amém? Não é verdade? Estamos no meio de uma pandemia. Ontem, não sei, houve uma explosão no Oriente Médio, Oi? Beirute. Houve uma explosão, caos. Não sabe quantificar ainda quantas pessoas morreram. Mas o Espírito de Deus está no caos. O Espírito não é algo que se omite, não é algo que se opõe, pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos ainda inexprimíveis, e ainda mais sobre a desordem. Ele estava lá, controlando, pairando sobre a face das águas, estava de frente com a situação, ele não se omite. Nós às vezes pensamos assim, nós falamos assim, onde está Deus? Onde estava Deus? Deus está lá, Deus estava lá, nós que não vimos. Diante do caos, diante das situações, o problema é o pecado do homem, que nós vamos entrar nisso também, que nós cometemos, a ganância, tantas situações que faz acontecer essas maldades, essas atrocidades, que nós temos visto nesses dias, no nosso meio, na nossa realidade. E se nós cremos que a volta de Cristo, ela está próxima, isso é um sinal do princípio das dores, das dificuldades. Mas o Espírito está com a igreja. O Espírito está com o crente, está com o Filho de Deus, está com o nascido de novo, em meio ao caos, em meio à situação.
Em meio aos problemas, em meio às diversidades, você pensa assim, cara, meu problema, eu acho que Deus nem talvez, tipo assim, a minha situação, a minha dificuldade. Você pensa assim, cara, está longe demais. Está mais perto do que nós podemos imaginar. Deus não é um pai covarde que abandona. Deus não é um homem, um ser humano que se corrompeu. Deus continua criando. Deus continua com o Espírito Santo controlando o caos. Essa é uma verdade que nós precisamos crer. As coisas podem apertar, podem espremer, mas Deus tem as rédeas do mundo sobre os seus pés. Deus é soberano, queridos. Você pensa no globo, no planeta Terra, o tamanho. A Bíblia diz que Deus controla todas as coisas. Deus não é aquele homem do filme que nós vimos, que ele começa a receber um tanto de e-mail de oração. Quem já viu aquele filme Todo Poderoso? O cara fica maluco. Deus não é assim. Você pensa, cara, como que um ser controla tanta coisa? Eu recebo 20 e-mails, eu fico desesperado. Deus não é como nós. Deus é superior a nós. Deus está acima, está num nível no qual é dele. O nosso nível é diferente. Nós não fomos chamados para ser deuses. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Vamos continuar, queridos. O versículo 3 diz assim: disse Deus. O Elohim, o Deus Todo-Poderoso, diz, através da sua palavra. Como diz em João, capítulo 1, no início era o verbo, e o verbo era Deus, que nós lemos, o verbo estava com Deus. Deus, ele dá ordem, ele manifesta através da sua palavra. E nós não vamos dizer aqui, vira para o seu irmão e declare uma vitória para ele. A palavra de Deus tem poder. Essa palavra que nós estamos lendo, Deus disse e aconteceu. Nós deveríamos dizer e cumprir, mas nós falhamos, nós erramos, nós negamos, infelizmente, mas quando Deus diz, acontece. Deus, ele dita, Deus, ele fala a palavra, o verbo vivo, encarnado, através de Jesus, é esse verbo que está se manifestando no início da criação, é esse verbo que está se escancarando sobre os nossos olhos, dizendo todas as coisas que foram criadas, que nós vamos ver aqui em Gênesis, Deus disse. Deus disse. Deus falou. Então nós devemos nos perguntar sobre algumas coisas. Nós precisamos ter fé. O Gabriel compartilhou aqui domingo a respeito da oração. Deus, ele não é o nosso empregado, mas se Deus disse, vai acontecer. Nós não devemos deixar de orar, nós não devemos deixar de crer, mas nós devemos aprender que acontece talvez uma enfermidade, nós temos que orar. Deus, se for da sua vontade, porque se for da vontade de Deus, Ele vai dizer, curado e vai ser curado. Nós precisamos crer assim, porque nós aprendemos que nós devemos declarar. Parece que Deus é um garçom que está com uma bandeja na mão e nós enviamos a bênção, né? Vai lá para o irmão. E aí você toma posse dessa palavra. Nós precisamos tomar posse do que Deus diz, das realidades que Deus traz para mim e para você. Deus, ele faz essa criação com um propósito. Talvez você se pergunte, por que Deus criou todas as coisas? Para que Ele seja mais e mais glorificado. Qual que é o fim? Como diz no catecismo, né?
Qual que é o fim do homem? Gozar de Deus e glorificar a Deus, exaltar a Deus. No culto eu glorifico a Deus? Pode ser que sim. No meu trabalho, eu glorifico a Deus? Pode ser que sim. No meu casamento, eu glorifico a Deus? Pode ser que sim. Nas minhas amizades, eu glorifico a Deus? Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas o fim do homem, através da palavra de Deus, é glorificar a Deus. Esse Deus glorioso, esse Deus soberano, no qual nós cremos. E vamos continuar, queridos. Continuação. Haja luz, e houve luz. Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz no qual o texto está nos trazendo, não é uma luz comum. Aqui Deus ele não tinha estabelecido ainda os luminares, um para governar um dia e um para governar a noite. Aqui Deus, ele traz a sua luz, através da sua glória. É porque aquela ideia, toda terra está cheia da sua glória. Não é uma luz artificial, não é uma luz do sol, não são raios solares apenas, é uma luz de glória que elimina as trevas. Deus ele começa aqui na sua criação, trazendo essa clareza a respeito da luz, a respeito da iluminação, a respeito da sua majestade e glória. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O texto não está nos dizendo, não, aconteceu uma interferência no percurso. Querido, nenhuma palavra que Deus diz, não deixou e não vai deixar de se cumprir. Tudo que Deus diz, aconteceu e vai acontecer. André, Jesus vai voltar? Vai. A fé são para pessoas loucas, assim como eu e você. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. André, você estava em Gênesis no começo da criação? Não, mas eu creio, porque quem está dizendo é a palavra. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus que está dizendo. Disse Deus, haja luz. E quando Deus se manifesta dessa forma, trazendo a luz, Ele está encobrindo, retirando, eliminando trevas que estava sobre o abismo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Um Deus que pega todas as coisas, pega na verdade o universo que não era criado ainda, um Deus que se apresenta a nós como um criador de todas as coisas, como um Deus soberano, como um Deus que cria, que manifesta a sua glória, com o propósito dele ser glorificado. Existem pessoas que talvez vão ser milionárias, existem outras que não. Existem pessoas que vão talvez se dar bem em algumas situações, existem outras que não. Mas o fim do ser humano é glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus fazendo o seu trabalho simples ou o seu trabalho sofisticado. Você não somente pode, nós como cristãos, nós devemos glorificar a Deus em tudo. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas com o Espírito Santo, que controlou o caos, Ele nos impulsiona, Ele nos dirige a respeito de todas as coisas. Nós precisamos crer nisso. As trevas foram eliminadas por um Deus poderoso e soberano. Eu queria que você ficasse de pé agora, nós vamos ceiar. Hoje tem a ceia do Senhor também. Os irmãos já vão distribuir, por favor, a ceia. E nós vamos
ceiar e glorificar a Deus também. Enquanto você recebe a ceia, eu queria orar com você nessa hora. Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por essa majestade, por essa glória que veio aqui escancarar aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Deus. Nos ajude a ter fé, a crer realmente nesse Deus poderoso. Jesus, nós vamos ceiar nessa noite, lembrar do seu sacrifício. E como o salmista diz no Salmo 51, no versículo 10, cria em mim, ó Deus. Esse é o nosso pedido nessa noite. Deus, cria na tua igreja, cria nas pessoas que estão aqui, um coração puro. Cria em nossas vidas, porque nós não temos poder para criar. Nós não temos o poder, Senhor, para nos convencer. Nós não temos o poder para nos purificar. Uma ideia das pessoas, Pai, que praticaram genocídios, tantas situações a respeito dessa purificação da humanidade. Mas o Senhor envia o teu Filho, que nós vamos lembrar nessa noite dessa morte, até que Ele venha. O Senhor envia Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos nos arrepender, Senhor. O homem não precisa evoluir, o homem precisa se render. A maior evolução é reconhecendo que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus santo. É uma transformação de dentro para fora, é um novo nascimento. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Cria em nós, Deus, um espírito quebrantado. Nós não conseguimos por nós mesmos criar essas coisas, viver essas coisas, Senhor. Nós precisamos do Teu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Você que está aí na sua casa também, prepare a sua ceia. Você que está aqui, abra aí o seu elemento para você ingerir. Vou preparar o meu aqui rapidinho. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. No 51, versículo 10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
O salmista, ele reconhece: Deus, eu não tenho suficiência para criar um coração puro. O salmista, ele tinha cometido um pecado, ele estava se arrependendo. E é noite de nós pensarmos a respeito das nossas atitudes e orar: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É uma transformação na qual somente Deus pode fazer. O Deus que criou, o Deus que conhece toda a biologia, toda a estrutura emocional, o Deus que conhece todas as coisas a respeito do ser que Ele mesmo fez. Só Ele pode transformar esse ser por completo. Só Deus. Eu queria que você pegasse os seus elementos nessa hora. Nós vamos ceiar. Nós vamos lembrar da morte do Senhor, da morte de Jesus, até que Ele venha. Eu queria te convidar para você comer desse pão nessa hora. Coma do pão no seu lugar. Beba também do cálice. Agradeça a Deus por essa hora. Jesus, obrigado pela tua criação, obrigado pela tua redenção, obrigado pela consumação. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por lembrar da tua morte até que o Senhor venha. O Senhor é a esperança para a tua igreja. O Senhor é o Deus poderoso que nos aviva, que nos traz paz, alegria. Se nós podemos deitar nessa noite, colocar nossa cabeça no nosso travesseiro e repousar, como o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. No meio desse caos, nós cremos que o Espírito do Senhor Jesus está, Pai, pairando, está no controle, está nos amparando com a tua mão, que nós venhamos ser abraçados pelo Senhor, crendo na tua graça, crendo no teu poder, crendo na tua existência, Senhor. Nós queremos crer, nós queremos confiar, acreditar a cada dia mais. Cria em nós, Deus, uma consciência, Jesus, da tua realidade, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, por essa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do teu Espírito seja conosco, Pai, e obrigado, Jesus. Amém. Amém, meu irmão.